batendo um papinho mais rápido aqui. A Fátima, eu Vamos, já conheço a Fátima de muitos anos, né? Mais de fama, sim. porque minha esposa é uma das melhores amigas da Fátima e sempre falou Verdade, super bem, né? verdade. Sempre falou super Obrigada, bem da Fátima, que ela é uma obrigada. profissional super dedicada. Além de uma pessoa, você não vê uma pessoa super simpática, né? Ah, Então, muito tá bem obrigada. na profissão correta, na profissão de gente que precisa de um bom relacionamento com as pessoas, que é Muito basicamente obrigada. que as pessoas precisam, talvez nesse momento meio crítico agora que está acontecendo, né? Esse Covid Sim, deve ter muita gente que está sofrendo, então isso que ela vai falar. Então, e mais sim. especificamente, depois no final a gente pode falar um pouquinho sobre a influência disso na reprodução humana, mas basicamente o que a gente Ah, vai falar primeiramente de uma maneira geral, né? Que inclusive ela que escolheu esse título, né? Frustração, né? Aí, frustração. E o Covid como vilão, né? Aí você, como, então. você aceitou. Eu falei, nossa, será que ele vai aceitar? Ele aceitou que É está porque sendo o grande vilão. É. a ideia dessa live aqui, na verdade, é assim, eu sempre fui médico técnico, né? Médico técnico é assim, aquele que fez tudo pela carreira, na formação, fiz pós-graduação, doutorado e tal, e sempre da maneira mais técnica, né? E então, fazer esse tipo de atividade aqui é diferente, vamos dizer assim, né? Até me aventurei a fazer algumas coisas, mas agora a gente está aqui em casa. Ainda mais que eu estou com isolamento, né, pelo meus 60 anos. Aí Ah, a mas pessoa se assustou, tudo isso é verdade. não, não. Mas não é, não. Eu E- acho que o Covid, na realidade, né, trouxe essa ideia do grupo de risco, né? A gente escuta muito falar, mas eu acho que todos nós estamos correndo o mesmo risco, né? então, aí que eu trouxe a ideia, eu fiz essa ideia de fazer essas lives aqui e convidar pessoas interessantes, no qual eu acho que é uma pessoa interessante, falando de um tema interessante, que é Ah, justamente, eu acho que muita gente está em casa, pensando em várias coisas, talvez alguns problemas que é muito incomum entre as várias pessoas que existem, então disso que você vai falar. Então, por que aham. frustração? O que que é frustração? Olha, primeiramente quero lhe agradecer o convite, estou muito feliz, muito honrada. Confesso que com frio na barriga de poder estar aí fazendo um bate-papo com você, que é uma pessoa tão importante aí nessa área da medicina, né? Com certeza, para mim é uma grande honra e confesso É estar um isso. pouco até um pouco nervosa, né? Primeiro por estar estreando lives, que também para mim é uma coisa nova. Eu ainda não tinha feito, não tinha passado por essa experiência de lives. E ter um convite, né, seu, e eu fiquei realmente muito honrada. Então, Obrigado. vamos falar um pouquinho então sobre a frustração, né? O que que o Covid está trazendo, né? Então a gente fala em vilão, por quê? Porque ele na realidade está sendo encarado como um grande vilão mesmo para muitas pessoas, para o mundo, né? Porque ele está atingindo aí diversos setores, né? E o que que é frustração, né? Frustração é um sentimento que a gente que existe, que a gente tem diante de algo que a gente está impedido de realizar. Então, com certeza, todos nós estamos hoje vivenciando frustrações, né? E as frustrações, por trás das frustrações existem que uma expectativa. Então, a expectativa de que algo que eu desejo realizar. Quando a gente recebe a notícia, né, de que nós não podemos dar continuidade a diversos planos que nós tínhamos, digamos, para as semanas seguintes, para os meses, para os próximos meses, até o final do ano, viagens, congressos, e a gente vai entrar no tema dos tratamentos da reprodução. Isso vai gerar o que na gente? Muitas frustrações, né? E por que vilão? Porque acaba sendo culpando o vilão, né? O vilão é sempre aquele que faz o quê? Que ele vai impedir, né? Se a gente for trazer para as historinhas, para diversas histórias onde tem vilão e mocinho, vilão e herói, o que, que a gente vai se deparar? A gente vai ter a grande motivação do vilão é impedir que os nossos desejos se realizem, né? Agora, a gente pode pensar Uhum. o Covid, a gente pode culpar o Covid por tudo? Não. Eu acho que o Covid, embora algumas pessoas até tentem, e aí vem por conta da frustração, que pode vir um sentimento de raiva, pode vir um sentimento de negação. Então, aquelas pessoas que negam o que está acontecendo, e a gente lida com essa questão de como eu vou lidar com a minha frustração. Como é que eu posso lidar com a minha frustração de maneira que ela não
atrapalha a minha vida, né? Porque se a gente Hum. passar a viver por conta do que não estamos conseguindo realizar, e de fato a gente está precisando adiar muitas coisas, né? Adiar muitos planos, estamos sendo impactados emocionalmente em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, social, profissional, né? Então a gente está hoje precisando lidar com com esses desafios que o Covid trouxe, né? O Covid trouxe muitos desafios para nós. Hum. E os desafios, eles não são de todo ruim, né? Haja vista que a gente está aqui experienciando algo que a gente já poderia ter feito antes do Covid. E, no entanto, Uhum. por conta do Covid, a gente encontrou ali uma alternativa, uma ferramenta para a gente lidar com uma maneira de realizar algo, né? Então, isso que é muito importante. Quer dizer, essa incapacidade de fazer acaba levando à frustração. Aí a pessoa é uma queixa da paciente. Quais as outras queixas que você tem observado mais assim no seu dia a dia por conta do Covid? O que você tem observado mais? O que a gente tem percebido, né? A ansiedade, né? O medo, a insegurança, né? Elas estão ali constantemente, são sentimentos que estão constantemente, que as pessoas estão precisando lidar o tempo todo, né? Então, as pessoas que já tinham uma predisposição a ser ansiosas, isso potencializou a ansiedade delas. Né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando é um sentimento por algo que ainda não aconteceu. Então, a insegurança do momento atual, ele desperta, ele gera em nós mais ansiedade, porque a gente não tem as informações, né? E por isso também a importância, eu coloco isso, é muito importante, que a gente vá em busca de informações corretas. Então, para ter as informações corretas, eu preciso ir em fontes seguras. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós vamos nos nutrindo. Né? Por quê? Porque senão eu vou gerando mais frustração. Né? Parece que vai se distanciando cada vez mais a possibilidade de realizar aquilo que eu desejo, né? Aquilo que eu quero, aquela Uhum. expectativa de algo. Né? E é muito importante que você percebe, né? Que existir ali a ansiedade, o medo, a insegurança, eles vão acontecer. Na realidade, qual é a dica que a gente dá? Cuidado para que isso não se torne, na realidade, o seu dia a dia. Então, como que a gente percebe? É quando esses sentimentos começam a afetar a nossa qualidade de vida. Então, você passa a não dormir bem, você passa a não se alimentar adequadamente, então você pode vir a perder o apetite, ou você passa a se alimentar muito mais, né? Então você passa a Hum. comer muito mais numa tentativa de compensar suas frustrações, né? Então eu não posso Isso fazer pode isso, não levar a posso uma fazer. manifestação física? Pode levar a uma Pode, manifestação física? Alguma doença? pode. Por isso da importância da gente cuidar também. É primordial nesse momento cuidarmos da saúde mental. Por quê? Porque senão quando a gente passar, né, quando esse período acabar, estamos com outros problemas. Né? E como é que eu vou dar continuidade aos meus projetos, né? Tentar pôr em prática para alcançar um objetivo, né? Para retomar, né, os passos lá para realizar os meus desejos, se eu não tomei conta de mim, né? Então, o que que acontece? Esse período ele está realmente nos convidando para fazer uma análise enquanto eu sou capaz de lidar com situações adversas, né? O quanto eu sou resiliente, o quanto, né? A gente fala muito hoje em dia em resiliência. Eu acho que hoje a gente está vivendo um período do qual estamos sim sendo convidados para realmente viver, né? Sentir e Hum. descobrir a nossa capacidade de resiliência, né? Que é a nossa capacidade de adaptação, né? O quanto eu consigo me adaptar a uma situação que eu não escolhi, o quanto eu consigo me adaptar a uma situação que foi imposta, né? Então, tirar a minha liberdade de ir e vir, eu não posso sair, eu não posso. Estão dizendo que é importante o isolamento social, né? Então, por que que eu tenho que fazer esse isolamento social, né? A gente tem visto na televisão que tem aumentado o número de dificuldade de relacionamento, né? Até o número de divórcio, né? E como você tem observado isso? Por causa É, deve vir sim, à tona vários problemas, não? sim. Eu olhando uma,
Numa live que a gente tem acompanhado muitas lives, né? Tem sido uma alternativa interessante, muitas pessoas interessantes têm feito lives. E numa delas eu escutei um médico falar assim: nossa, eu não me recordo de quanto tempo eu ficava junto da minha esposa, né? E agora eu estou sendo obrigado a ficar mais tempo com ela, né? E a gente se pergunta, isso é bom ou é ruim, né? Para algumas pessoas que a gente tem escutado falar, elas têm aumentado as estatísticas dos divórcios, então parece que para algumas pessoas isso não tem sido bom, né? Parece que as pessoas estão entrando em contato aí com convivências das quais pareciam que não estavam dando a devida importância, né? Ou não prestando atenção exatamente na relação que estava tendo, né? Por isso que eu digo que essa situação do Covid, ela pode ser uma situação da qual estamos sendo convidados exatamente para olharmos para nós, para olharmos para as nossas relações, né? Para até realmente questionar os nossos valores, o que realmente é valioso para mim, o que realmente é importante para mim, né? E pode ser que dentro de um relacionamento que você está vivendo, pode ser que você se dê conta que aquilo não tem mais significado, né? Então é importante fazer essa avaliação e não dizer que é por conta do Covid, né? Porque na realidade esse tipo de avaliação, né? Você avaliar como está o seu relacionamento, avaliar como você está lidando com a sua vida, avaliar como você está, se você tem ou não um projeto de vida, se você tem um propósito, né? Isso a gente pode fazer em qualquer momento. Mas parece que essa situação do Covid, né? Essa imposição que nos colocaram, né? De, olha, fique em casa, né? E permaneça junto daquelas pessoas da sua convivência, ela realmente tem trazido alguns conflitos, né? E é importante também a gente colocar o seguinte, é um conselho que eu dou, né? Antes dessas pessoas tomarem alguma decisão, né? Em se divorciarem ou de se separarem, vão procurar ajuda, né? Porque o que que acontece? Todos nós estamos sendo impactados. Então, é natural que tenhamos reações, né? Que estejamos todos mais reativos diante de tudo que está acontecendo, né? Então, realmente, não é o momento de se tomar decisões, mas eu acho que é o momento, sim, que podemos reavaliar, né? E se ainda assim se faz necessário, né? Ai, mas eu realmente quero tomar uma decisão, busque ajuda, realmente, né? Vá buscar conversar, clarear um pouco essa ideia, né? Amadurecer esse sentimento, essa vontade, esse desejo, para realmente tomar uma atitude com maturidade, né? E não uma atitude que depois venha se arrepender mais tarde e depois aí tornar o Covid novamente o vilão, né? Ele vai se tornar vilão aí para muitos durante muito tempo, né? Vai ser um bom argumento, uma boa desculpa. E você tem observado, ou você, fala um pouquinho da sua experiência em relação à infertilidade, porque você tem tratado alguns casais, imagino que agora fica até mais difícil ter relação sexual nesse período, ou ao contrário, porque estão isolados. É, então, o que a Estou gente falando de tem percebido. procriação, né? Sim, 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 sim. Nesse sentido, né? Claro. Eu até ontem acompanhei a live com a doutora Flávia, foi muito interessante. Eu acho que ela fez algumas colocações em relação aos casais terem ou não relações sexuais. Então, acho que ficou bem esclarecido se havia alguma dúvida, né, em relação à contaminação, né? Então, realmente parece que isso foi esclarecido. Então, não há. O que eles sugerem é o adiamento do engravidar por uma série de cuidados. Eu acho que também hoje no seu Insta a gente pôde também ver algum esclarecimento em relação à grande preocupação em engravidar nesse momento, porque pós engravidar você pode ter ali algumas complicações e ir a um hospital, né, na situação atual não é o ideal, não é algo que seja prudente nesse momento. Agora, o que que a gente percebe, né? A frustração, o medo, a insegurança, a ansiedade, os casais que lidam com a infertilidade, é um prato do qual eles já conhecem, né? Porque realmente Uhum. isso acontece muito, né? Então, a frustração para eles acontece eles já chegam na clínica com uma queixa de frustração. Por quê? Porque teve um diagnóstico de infertilidade. Então, eles já são ali convidados a lidar com a frustração deles.
né? E aí, o que que você é muito importante? É a gente poder entender o que significa a infertilidade para cada um deles e de que maneira que eles estão lidando com aquela infertilidade. E isso também vai fazer diferença da forma como eles se colocam para a vida, né? Como é que eu lido com as frustrações na minha vida, em outros setores da minha vida, né? Então, é importante entender que a infertilidade, é uma doença, ela tem tratamento, mas ela não impede de você alcançar o seu desejo. Então, se o teu desejo é ter um filho, você pode ter um filho, mas através de outras vias, né? Então, assim, você tem condições, você consegue ter um filho, você consegue realizar o desejo. Então, isso é importante a gente conseguir trazer para esse casal esse acolhimento, esse conforto de que, olha, o objetivo, o teu desejo, ele pode ser realizado. A diferença só é os caminhos que vocês vão escolher para poder concretizar esse desejo, né? Mas o que a gente já orienta, né, e a gente já precisa, na realidade, trabalhar essa frustração com esses pacientes, exatamente para que eles não entrem na irritabilidade, na intolerância, né, na Então, raiva. então, Diga. agora, quer dizer, o fato de ser infértil, o casal já deve estar frustrado, né? Boa parte deve estar frustrada. Agora, Sim. nessa fase agora, deve ter piorado, então. Então, nessa fase, agora piora. Piora por quê? Porque alguns decidiram elaborar o plano de iniciar um tratamento. Aí recebe a notícia de que não pode, né? Você e diversos outros médicos da área provavelmente estavam já com a agenda lotada, com várias consultas, com vários processos para dar início, e tiveram que interromper. Então, como falar para esse paciente que já teve todo um trabalho para lidar com a frustração dele, e quando ele se vê diante da possibilidade de realização do desejo, ele recebe a notícia que, olha, o Covid está aí, e por causa dele a gente vai ter que suspender aí o seu tratamento, a gente vai ter que fazer uma pausa. Então, como é que a gente pode dizer para esse paciente que está lidando com uma interrupção, né? Primeiro que é muito importante que ele confie no médico qual ele escolheu para fazer o tratamento. Então, se o médico está dizendo para ele, olha, é um momento do qual nós temos que esperar, é confiar, né? Então, tomar cuidado para não querer que aquele desejo seja realizado a qualquer custo, porque esse a qualquer custo pode não ser benéfico. Então, é importante que eu busque, né, realmente compreender junto à equipe, junto à clínica que eu escolhi, junto ao médico, esclarecer, porque com certeza a equipe, o médico, a clínica não há dúvida que eles também estão ansiosos para quê? Para retomar as atividades. Eles também estão ansiosos para poder voltar e realizar o desejo de todos esses pacientes que buscam ter um filho, né? Com certeza estamos todos nós muito ansiosos para poder voltar às nossas atividades. Então, tomar muito cuidado para não ficar cego, né, diante da realização. Eu preciso realizar meu desejo, eu fiz planos para engravidar esse ano, não é possível que esse Covid vai atrapalhar. Então, as pessoas começam a misturar muitas informações, porque elas começam a buscar muitas informações em diversas fontes. Isso não é Uhum. saudável, né? É importante que esses pacientes busquem as informações junto à clínica que ela está, junto à clínica que ela escolheu, junto ao seu médico, junto aos profissionais que estão ali e que com certeza que vão poder trazer uma clareza para você. Claro, ninguém hoje tem aí uma definição de, digamos, as prorrogações elas vão acontecendo da quarentena, né? E a gente vai, mas a gente já percebe evoluções, atualizações, né? A gente vem estudando, acompanhando para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Assim, a gente percebe que realmente a psicologia é super importante no tratamento dos pacientes inférteis, justamente pelo fato de dar o acolhimento, ajudar a pessoa a pensar no que é importante da vida. Eu acho extremamente importante, mas a gente nota uma certa resistência das pacientes quando a gente fala, acho bom você procurar um psicólogo para justamente te fazer esse acolhimento, né? É verdade. De maneira geral, as pacientes acho que pensam, eu não sou louca, né? O que eu preciso disso, né? Então, a gente Verdade. sente uma É certa verdade. resistência, né?
e Aham. que às vezes pode até atrapalhar, porque realmente eu acho extremamente importante esse acolhimento, essa ajuda profissional que vai ajudar você a passar dessa fase. Dentro disso, como agora a gente está na época do Covid, aí que tem o isolamento, né? Eu não sei se na psicologia deve ser até mais fácil ter as consultas online, né? Nesse aspecto, aumentou mais, deve ter aumentado muito mais o seu movimento online ou não? Ou não pode? Sim. Como que é isso? Não, por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais do que antes. É assim, não que eu considere, ah, nossa, que bom, né? O Covid para mim não é vilão, não. O Covid para mim ele é amigão, ele trouxe um monte de pacientes. Não é bem assim, né? Na verdade, quando a gente percebe uma demanda maior, e até mesmo nós temos, né, pelo nosso conselho, nós temos autorização para o atendimento online, né? Então, o atendimento online ele já não era novidade para os atendimentos de psicologia, já aconteciam, né? E agora, então, intensificaram, né? Então, pessoas que nem sabiam que existia essa possibilidade, elas hoje já está mais, digamos, mais divulgado. Então, realmente, inclusive a gente já até vem propaganda de televisão falando sobre os atendimentos online, né? Eu atendia pessoas que não moravam, que não moram no Brasil, na verdade, né? Porque muitas pessoas acabaram voltando para cá com medo do que estava acontecendo lá fora. Uhum. Então, eu fazia já atendimentos fora, através, porque era uma ferramenta, era uma alternativa a fazer esse atendimento online. E, sem dúvida alguma, que aumentou a demanda por esses atendimentos, né? Eu também tenho feito parte de um grupo onde a gente oferece atendimentos para profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid. Então, a gente também estou inserido em grupos como esse, né? Além disso, também estou com os atendimentos, eu consegui trazer quase todos os meus pacientes para os atendimentos online, né? Existe resistência de algumas pessoas? Existe. E o que que a gente faz, né? Eu, pelo menos, tenho proposto experienciar, né? Então, eu faço assim, quer experienciar um pouquinho? A gente Uhum. não considera nem como sessão, a gente só para você sentir como é, e tem dado super certo, porque a pessoa fala, nossa, não é tão complicado assim, né? O que às É verdade. vezes o que às vezes atrapalha, na realidade, é os horários, porque as pessoas tentam, olha, mas eu só tenho privacidade tal hora. Ah, eu só consigo usar a internet onde vai ter uma boa conexão tal hora, porque na casa outras pessoas estão usando, né? E é muito interessante nesses atendimentos online que a gente acaba entrando na casa do paciente, né? É muito interessante. Então você acaba conhecendo o parceiro da paciente ou a parceira da paciente, né? Coisas que não acontece isso no presencial, né? No presencial a Uhum. gente recebe as informações, mas a gente não tem, não vê, né? E o Uhum. atendimento online acontece isso, né? A resistência da qual você falou, né? Ah, eu não sou louco, né? Para que psicologia, né? Porque, infelizmente, né, acho que vem melhorando a cada ano, a psicologia ela passa a ser entendida como realmente uma alternativa para te ajudar a reorganizar suas emoções, né? A lidar. A gente tem a saúde física, mas a gente também tem a saúde mental, né? Então, nós somos seres que somos considerados seres biopsico, né? Sociais, espirituais, e ontem mesmo a doutora Flávia mencionou, né, da parte da Uhum. sexualidade, que eu também achei muito interessante. Então, olha só, né, como que o que a gente pensa faz muita diferença no nosso comportamento. A forma como a Uhum. gente pensa vai trazer uma reação física, sim, para o nosso comportamento, né? A gente pode trazer o exemplo do excesso de cortisol, quando eu fico, por exemplo, só naquela frequência do estresse, quando eu fico só naquela frequência da frustração. Então, eu fico ruminando aquela ideia, nossa, eu não consegui, eu não consigo, eu não posso, ai, adiou meu plano, como assim? Como é que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, se eu ficar nessa ideia diária de que, nossa, isso é terrível, né? Nossa, eu não vou conseguir, eu vou estar liberando um hormônio que vai me trazer um desequilíbrio físico e emocional. Que benefícios que eu vou ter com ele? Nenhum, né? Não vou ter benefício. Então, o que eu tenho que buscar fazer? Buscar alternativas onde eu vou liberar aqueles hormônios conhecidos dos hormônios do prazer, né? Que é a ocitocina, que é a dopamina, que é a endorfina. Então, a gente pode, na verdade, por exemplo, como até
você mencionou referente ao ter relação sexual, que libera os hormônios do prazer. Então, posso adiar, né? Posso fazer? Pode, né? Se isso é uma alternativa, aproveite, Uhum. né? Tenha criatividade, né? A gente pode até sugerir para os pacientes e eu tenho sugerido, você pode criar alternativas, né? Ah, mas tá um Uhum. tédio ficar em casa, né? Como é que eu faço? Usa a imaginação, né? Aproveita o momento, culpe o Covid e, sei lá, extravasa, faça alguma coisa que sempre desejou fazer, mas nunca fez, nunca, né? Então, buscar realmente alternativas que traga é, prazer, né? Ah, mas o mundo tá desse jeito, eu posso sentir isso? Nossa, mas não é errado. Não, peraí, ninguém está pedindo para você, não é para ninguém viver num sofrimento. Estão pedindo para a gente ser preventivo, estão pedindo para a gente ter cuidado. Não é que nós somos solidários ao que está acontecendo. A nossa atitude diante do que está acontecendo deve ser solidária, né? Mas não que a gente tenha que entrar no sofrimento e viver baseada no sofrimento. Pelo contrário, a gente tem que trazer alternativas, né? Certo. Então, nossa live dura 30 minutos, né? Aí, eu queria que você falasse suas considerações, o que você gostaria de falar como recado final, mas Nossa, é depois eu rapidinho. queria, não, depois eu queria que encerrar, mas a gente vai continuar, né? Tá, Eu entendi. queria que as pessoas que quiser fazer pergunta, então faz pergunta que a gente vai responder. A gente não, você que vai responder. Se for de Tá, produção tá, humana, eu posso responder. Mas tá de repente bom, alguém queira sair da sala, tá de repente tem bom, um compromisso, como a gente falou assim, essa live é para durar meia hora, a gente fez todos os dias, né? tá, Quem quiser divulgar, pode divulgar. Amanhã a gente vai falar sobre irregularidade menstrual, que pelo tá, professor José Maria, que é uma referência em ginecologia endócrina. Depois, tá. na sexta-feira, vamos ter um convidado internacional dos Estados Unidos que vai falar sobre diagnóstico pré-natal. Então, tem essas palestras programadas. Para a semana que vem, tem todas as palestras também estão programadas também para a semana que vem, às 19 horas. Mas termina às 19h30. Como eu falei, sim. Agora, quem quiser fazer pergunta, por favor, faça as perguntas que a gente vai procurar Tá. responder. Certo? Perfeito, com certeza. E se tiver alguma dúvida, também pode entrar no meu Instagram, @FátimaBraz, _psicóloga, que também eu estaria à disposição para responder as perguntas, caso não dê tempo da gente poder responder as perguntas aqui. É, eu acabei não falando uma coisa importante, eu acho que eu vou pegar esse gancho para falar o meu recado, né? Existe muita resistência realmente ao trabalho, a fazer a psicoterapia, né? Ou fazer um aconselhamento psicológico, né? Então, na área, vamos falar na área da reprodução, o que a gente pode oferecer, né? E também nesse momento, eu acho que é um momento muito novo, né? Tudo muito novo que a gente está vivenciando e a gente pode buscar sim um auxílio que não é uma psicoterapia, mas a gente vai buscar o quê? Um acolhimento. Então, na reprodução, a gente oferece, né, para aquele casal que está passando pelo processo, uma escuta, um acolhimento, um espaço de escutativa, né? Então a gente vai trazer o que para ele? Um momento, ele vai ter ali, pode ser uma sessão, pode ser algumas sessões, onde ele vai ter aquele espaço para poder organizar o que ele está sentindo, porque não dá tempo, muitas vezes, nas etapas do processo, ele trazer aquele sentimento para o médico, para a embriologista, para a enfermeira, para a recepcionista, não dá, não se fala, né? Não se dá o tempo para isso, né? E nem precisa, porque na realidade a psicologia está aí exatamente para isso, né? Eu sou especialista em psicologia da saúde, então a gente vê hoje um trabalho que traz a importância da gente estar presente numa equipe multidisciplinar, onde a gente realmente vai atuar auxiliando os pacientes, e auxiliando a equipe. E é tão importante, né? Porque a gente vai trazendo exatamente o acolhimento para todos os sentimentos que surgem, porque não surgem só nos pacientes, surgem também na equipe, né? Então a gente pode sim auxiliar. Então, não deve pensar que ninguém pelo contrário, eu acho que todas as pessoas que buscarem auxílio psicológico, elas estão sendo, na realidade, cuidando, elas estão fazendo um autocuidado, elas estão cuidando do autoconhecimento delas, elas estão cuidando da saúde mental dela. Então não tem nada a ver com loucura, né? Pelo contrário, tem a ver com responsabilidade, né? Por si, que é super importante. E o recado que eu dou, eu até anotei uma frase que eu gosto muito, que foi escrita foi colocada, na verdade é uma frase de Nietzsche, mas ela foi colocada pelo Viktor Frankl, né?
que ele, na verdade, criou uma abordagem da qual eu pratico alguns conceitos na clínica, que é quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como, né? Então, o que acontece? Você pode encontrar um sentido para cada situação que a sua vida oferece, né? Para cada situação que a sua vida está se apresentando, né? Então, a gente pode sim encontrar oportunidades, a gente pode encontrar, na verdade, um sentido para cada situação que a gente está vivendo. Então, eu acho que o Covid, como a gente começou falando, um vilão, ele pode ser um vilão, sim, mas eu acho que ele pode também despertar tantas coisas boas e que a gente pode estar, sim, atento a isso, e é um convite, né, a olhar para nós. Então, se você está com dificuldade de lidar com todos os sentimentos, né, que hoje essa situação de isolamento social, de bloqueio, né, de parada, na verdade, de paralisação de realização dos nossos desejos e até mesmo das nossas atividades e planos, se está muito difícil, você não precisa sofrer sozinho, você pode procurar ajuda, né? Principalmente a ajuda de um psicólogo. Agora o que acontece bastante justamente é você ter um momento de reflexão, né? De exatamente dos dois que você falou, e também de interação entre a família, um momento de você fazer um balanço da vida. Por isso que Perfeito, doutor Jorge. acho Perfeito. que Eu é acho isso aí. super importante, porque isso tem muito a ver com os valores. Então, o que tem de valor para você? Qual é o teu valor? Que sentido tem para você? Então, Qual o por exemplo, propósito, né? exatamente. Qual é o meu propósito de vida? Então, para mim, Fátima, agora estou falando como Fátima, não só como psicóloga, mas eu valorizo demais quando eu tenho a oportunidade de estar fazendo uma refeição junto da minha família. Então, para mim, pode parecer uma coisa trivial, isso acontece no todo dia, mas é tão gostoso quando a gente tem essa oportunidade, e com essa situação do Covid, essa oportunidade ela aumentou muito, né? Da gente poder estar fazendo as refeições juntos. Porque com a vida que a gente leva, principalmente morando aqui em São Paulo, cada um com horários diferentes, infelizmente o trânsito muitas vezes nos impede de chegar naquele horário que está todo mundo já em casa, né? Por conta do trabalho, por conta de algum outro compromisso. E com essa situação, estamos fazendo o quê? Podendo estar realmente vivenciando o que tem de valor e precioso para nós. Exatamente. No meu caso, ainda que tem os filhinhos pequenos, né? Tem, né? Pequeno, né? 13 anos e Ele 10 anos, né? já está É adolescente, já. interessante. É interessante que dá para a gente conviver. Nunca estudei tanto na minha vida. O fundamental. Estudei Olha que, para dedéu com meus filhos. olha que Então, interessante, né? é Olha que interessante, né? Eu acho que momento precioso. ele nunca vai esquecer disso, porque eu passei horas e horas estudando com Exatamente. ele. Então, é Exatamente. E olha interessante. que interessante. Será que o Covid é tão vilão assim? Então, isso que eu estava pensando agora, como você estava falando, né? Aham, Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, né? Como tudo na vida, tem dois lados, né? Em exato. relação a esse isolamento, eu acho que vai aparecer muita coisa boa, que justamente o relacionamento vai exacerbar as coisas boas e coisas ruins. Mas tem coisas boas e coisas ruins. Então, acho que não é de todo perdido, muito pelo contrário. Acho que vai ajudar muita gente até ressurgir mais forte até do que quando começou. Então, acho que Com é bem, certeza, bem por com aí. certeza. A ideia é essa. E para aquelas pessoas que não estão conseguindo olhar por esse viés, né? Porque eu falo, algumas pessoas têm dificuldade mesmo, né? Como é que eu posso ser positivo? Como é que eu posso olhar para uma situação e ainda ver uma oportunidade, né? Então, busque ajuda, né? Você e não se sinta mal. Ah, então eu tenho problema, não vou nem falar sobre isso. Eu tenho até vergonha de dizer que eu não consigo. Não, pelo contrário, né? A gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar, né, para ajudar você a encontrar o seu sentido de vida, a encontrar um propósito, né, a encontrar realmente um valor de sentido nessa situação caótica, né? Então a gente pode sim ajudar. E a psicologia ela vem para ela vem exatamente para isso. Ela pode ajudar você a enxergar sim oportunidades, chances, né? Não preciso ficar olhando só para um viés negativo, né? Até porque foi como eu até mencionei, a gente com viés negativo você traz tantas coisas ruins para o teu organismo, né? Você acaba trazendo consequências muito ruins. Então, que escolha que eu vou ter? Eu escolho sair da quarentena fortalecido ou eu prefiro ou escolho sair da quarentena doente? Uhum. Essa palavra propósito, né? As pessoas usam, mas
ela é uma palavra difícil de entender muito bem, né? Acho que muita gente não sabe muito bem o que é propósito, né? Qual que é o propósito É. da vida? Tem até propósito da empresa. Um tempo atrás fui numa palestra, a pessoa estava falando assim, propósito da empresa. E eu falei, cara, não tem É. uma propósito da empresa, mas tem. Toda empresa que se destaca, ela tem um Aham. propósito. E o propósito é Sim. é uma coisa que é difícil de você encontrar, principalmente no meio de negócio, né? Qual que é o propósito da sua clínica? Qual que é o propósito lá, de grandes empresas, né? E tem que ter esse propósito. Assim é o propósito Sim. da vida também, não é verdade? Exatamente, exatamente, com certeza. E é importante que mesmo nesse período, né, onde a gente pode falar, nossa, mas o meu propósito na vida é ter um filho, né? Esse é meu grande, eu preciso, eu quero realizar isso. Tudo bem, ninguém está dizendo que você não vai realizar. Apenas está dizendo para você que está pausado e que daqui a pouco você vai poder retomar, né? E aí a gente pode traçar alguns mini propósitos. Eu posso traçar algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu posso olhar para dentro da minha casa e olhar para um determinado lugar, um armário ou algum móvel, e falar, nossa, eu sempre desejei arrumar esse, mas nunca tive tempo, também nunca tive muita disposição. Agora é a hora, né? E aí você cria esse propósito de arrumar, de organizar, de fazer algo por você, e aí você vai colher depois um benefício, vai falar, nossa, que bom, que alívio, que gostoso que eu consegui atingir esse propósito. Então a gente também pode criar alguns propósitos dos quais a gente tangíveis, né? Não nada, mas você pode também. Agora, sem dúvida alguma, que nós termos propósito, isso faz com que a nossa vida tenha um sentido, né? Então é muito importante. E às vezes o que muitas pessoas se queixam de um vazio existencial. Então, por quê? Não sei, eu não sei nem para que viver, né? Por que viver? Gente, é possível você descobrir o seu propósito, é possível você descobrir o que faz sentido para a tua vida. Se está muito difícil, busca ajuda. Com certeza você pode ser auxiliado por alguém que vai te ajudar a enxergar o sentido da sua vida, vai ajudar você a encontrar o propósito, né? Que com certeza faz diferença na nossa vida. Com certeza, como eu estava falando, esse conceito de propósito é um conceito poderoso, porque quando você entende o propósito da sua vida, você toca a vida de outra forma. Não é simplesmente Exata. não deu muito certo, tá aguardando, vamos ver. Tá Conectando. conectado. Aí, Ótimo. Maravilha. Boa noite, doutor Jorge. boa noite, hoje deu certinho. As Hoje outras deu. vezes, Cada dia vai melhorando. é. Então, aí já estão chegando as pessoas aí, deve ser um monte de amigas Ah, suas, né? Então vamos eu começar. divulguei. Divulguei. Se Hoje, quiser esperar hum, uns minutinhos, a gente espera. então, mas vamos falar de você, né? Então, batendo um papinho mais rápido aqui, a Fátima, eu Vamos. já conheço a Fátima de muitos anos, né? Mais de fama, Sim. porque minha esposa é uma das melhores amigas da Fátima e sempre falou Verdade. super bem, né? Verdade. Sempre falou super Obrigada. bem da Fátima, que ela é uma Obrigada. profissional super dedicada, além de uma pessoa, você não vê uma pessoa super simpática, né? Então, Muito tá bem obrigada. na profissão correta, na profissão de gente que precisa de um bom relacionamento com as pessoas, que é Muito basicamente obrigada. que as pessoas precisam, talvez nesse momento meio crítico agora que está acontecendo, né? Esse Covid Sim, deve ter muita gente que está sofrendo, então isso que ela vai falar. Então, e mais sim. especificamente, depois no final a gente pode falar um pouquinho sobre a influência disso na reprodução humana, mas basicamente o que a gente Ah, vai falar primeiramente é de uma maneira geral, né? Que inclusive ela que escolheu esse título, né? Frustração, né? Aí, frustração. E o Covid como vilão, né? Aí então. você aceitou. Eu falei, nossa, será que ele vai aceitar? Ele aceitou que É está porque sendo o grande vilão. É, a ideia dessa live aqui, na verdade, é assim, eu sempre fui médico técnico, né? Médico técnico, é assim, aquele que fez tudo pela carreira, como, na formação, fez pós-graduação, doutorado e tal, e sempre da maneira mais técnica, né? E então, fazer esse tipo de atividade aqui é diferente, vamos dizer assim, né? Até me aventurei a fazer algumas coisas, mas agora a gente está aqui em casa. Ainda mais que eu estou com isolamento, né? Pelo meus 60 anos. A mas pessoa se assustou, tudo isso é verdade. não, não.
Mas não é, não. Eu acho que o Covid, na realidade, né, trouxe essa ideia do grupo de risco, né? A gente escuta muito falar, mas eu acho que todos nós estamos correndo o mesmo risco, né? Então, aí que eu trouxe a ideia. Eu fiz essa ideia de fazer essas lives aqui e convidar pessoas interessantes, no qual eu acho que é uma pessoa interessante para um tema interessante, que é Aham. justamente, eu acho que muita gente está em casa, pensando em várias coisas, talvez alguns problemas que é muito incomum entre as várias pessoas que existem, então disso que você vai falar. Então, por que Aham. frustração? O que que é frustração? Olha, primeiramente quero lhe agradecer o convite, estou muito feliz, muito honrada. Confesso que com frio na barriga de poder estar aí fazendo um bate-papo com você, que é uma pessoa tão importante aí nessa área da medicina, né? Com certeza, para mim é uma grande honra e confesso É que está um isso. pouco até um pouco nervosa, né? Primeiro por estar estreando lives, que também para mim é uma coisa nova. Eu ainda não tinha feito, não tinha passado por essa experiência de lives. E ter um convite, né, seu, eu fiquei realmente muito honrada. Então, Obrigado. vamos falar um pouquinho então sobre a frustração, né? O que que o Covid está trazendo, né? Então a gente fala em vilão, por quê? Porque ele na realidade está sendo encarado como um grande vilão mesmo para muitas pessoas, para o mundo, né? Porque ele está atingindo aí diversos setores, né? E o que que é frustração, né? Frustração é um sentimento que a gente que existe, que a gente tem diante de algo que a gente está impedido de realizar. Então, com certeza, todos nós estamos hoje vivenciando frustrações, né? E as frustrações, por trás das frustrações existem que uma expectativa. Então, a expectativa de que algo que eu desejo realizar. Quando a gente recebe a notícia, né, de que nós não podemos dar continuidade a diversos planos que nós tínhamos, digamos, para as semanas seguintes, para os meses, para os próximos meses, até o final do ano, viagens, congressos, e a gente vai entrar no tema dos tratamentos da reprodução. Isso vai gerar o que na gente? Muitas frustrações, né? E por que vilão? Porque acaba sendo culpando o vilão, né? O vilão é sempre aquele que faz o quê? Que ele vai impedir, né? Se a gente for trazer para as historinhas, para diversas histórias onde tem vilão e mocinho, vilão e o herói, o que, que a gente vai se deparar? A gente vai ter a grande motivação do vilão é impedir que os nossos desejos se realizem, né? Agora, a gente pode Uhum. pensar o Covid, a gente pode culpar o Covid por tudo? Não. Eu acho que o Covid, embora algumas pessoas até tentem, e aí vem por conta da frustração, que pode vir um sentimento de raiva, pode vir um sentimento de negação. Então, aquelas pessoas que negam o que está acontecendo. Hum. Internet tá meio devagar, né? Tá devagar? Aqui eu Agora voltou. agora voltou? E Não, aí, eu tô te pronto? vendo. Ah, então tá ótimo. Então Uhum. tá ótimo. E aí a gente lida com essa questão de como eu vou lidar com a minha frustração. Como é que eu posso lidar com a minha frustração de maneira que ela não atrapalhe a minha vida, né? Porque se a gente passar a viver por conta do que não estamos conseguindo realizar, e de fato a gente está precisando adiar muitas coisas, né? Adiar muitos planos, estamos sendo impactados emocionalmente em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, social, profissional, né? Então a gente está hoje precisando lidar com esses desafios que o Covid trouxe, né? O Covid trouxe muitos desafios para nós. Hum. E os desafios, eles não são de todo ruim, né? Haja vista que a gente está aqui experienciando algo que a gente já poderia ter feito antes do Covid. E, no entanto, Uhum. por conta do Covid, a gente encontrou ali uma alternativa, uma ferramenta para a gente lidar com uma maneira de realizar algo, né? Então, isso que é muito importante. Quer dizer, essa incapacidade de fazer acaba levando à frustração. Aí a pessoa é uma queixa da paciente. Quais as outras queixas que você tem observado mais assim no seu dia a dia por conta do Covid? O que você tem observado mais? O que que a gente tem percebido, né? A ansiedade, né? O medo, a insegurança, né?
Elas estão ali constantemente, são sentimentos que estão constantemente, que as pessoas estão precisando lidar o tempo todo, né? Então, as pessoas que já tinham uma predisposição a ser ansiosas, isso potencializou a ansiedade delas, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu fico, é um sentimento por algo que ainda não aconteceu. Então, a insegurança do momento atual, ele desperta, ele gera em nós mais ansiedade, porque a gente não tem as informações, né? E por isso também a importância, eu coloco isso, é muito importante, que a gente vá em busca de informações corretas. Então, para ter as informações corretas, eu preciso ir em fontes seguras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós vamos nos nutrindo, né? Por quê? Porque senão eu vou gerando mais frustração, né? Parece que vai se distanciando cada vez mais a possibilidade de realizar aquilo que eu desejo, né? Aquilo que eu quero, aquela Uhum. expectativa de algo, né? E é muito importante que você percebe, né? Que existir ali a ansiedade, o medo, a insegurança, eles vão acontecer. Na realidade, qual é a dica que a gente dá? Cuidado para que isso não se torne, na realidade, o seu dia a dia. Então, como que a gente percebe? É quando esses sentimentos começam a afetar a nossa qualidade de vida. Então, você passa a não dormir bem, você passa a não se alimentar adequadamente, então você pode vir a perder o apetite, ou você passa a se alimentar muito mais, né? Então você passa a comer muito mais, numa tentativa de compensar suas frustrações, né? Então eu não posso Isso fazer pode isso, não levar a posso uma fazer. manifestação física? Pode levar a uma Pode, manifestação física? Alguma doença? pode. Por isso da importância da gente cuidar também. É primordial nesse momento cuidarmos da saúde mental. Por quê? Porque senão quando a gente passar, né, quando esse período acabar, estamos com outros problemas, né? E como é que eu vou dar continuidade aos meus projetos, né? Tentar pôr em prática para alcançar um objetivo, né? Para retomar, né, os passos lá para realizar os meus desejos, se eu não tomei conta de mim, né? Então, o que que acontece? Esse período, ele está realmente nos convidando para fazer uma análise no enquanto eu sou capaz de lidar com situações adversas, né? O quanto eu sou resiliente, o quanto, né? A gente fala muito hoje em dia em resiliência. Eu acho que hoje a gente está vivendo um período do qual estamos sim sendo convidados para realmente viver, né? Sentir e Hum. descobrir a nossa capacidade de resiliência, né? Que é a nossa capacidade de adaptação, né? O quanto eu consigo me adaptar a uma situação que eu não escolhi, o quanto eu consigo me adaptar a uma situação que foi imposta, né? Então, tirar a minha liberdade de ir e vir, eu não posso sair, eu não posso. Estão dizendo que é importante o isolamento social, né? Então, por que que eu tenho que fazer esse isolamento social, né? A gente tem visto na televisão que tem aumentado o número de dificuldade de relacionamento, né? Até o número de divórcio, né? E como você tem observado isso? Por causa É, deve vir à sim, tona vários problemas, não? sim. Eu olhando numa live que a gente tem acompanhado muitas lives, né? Tem sido uma alternativa interessante, muitas pessoas interessantes têm feito lives. E numa delas eu escutei um médico falar assim: Nossa, eu não me recordo de quanto tempo eu ficava junto da minha esposa, né? E agora eu estou sendo obrigado a ficar mais tempo com ela, né? E a gente se pergunta, isso é bom ou é ruim, né? Para algumas pessoas que a gente tem escutado falar, elas têm aumentado as estatísticas dos divórcios, então parece que para algumas pessoas isso não tem sido bom, né? Parece que as pessoas estão entrando em contato aí com convivências das quais pareciam que não estavam dando a devida importância, né? Ou não prestando atenção exatamente na relação que estava tendo, né? Por isso que eu digo que essa situação do Covid, ela pode ser uma situação da qual estamos sendo convidados exatamente para olharmos para nós, para olharmos para as nossas relações, né? Para até realmente questionar os nossos valores, o que realmente é valioso para mim, o que realmente é importante para mim, né? E pode ser que dentro de um relacionamento que você está vivendo, pode ser que você se dê conta que aquilo não tem mais significado, né? Então é importante
fazer essa avaliação e não dizer que é por conta do Covid, né? Porque na realidade esse tipo de avaliação, né? Você avaliar como está o seu relacionamento, avaliar como você está lidando com a sua vida, avaliar como você está, se você tem ou não um projeto de vida, se você tem um propósito, né? Isso a gente pode fazer em qualquer momento. Mas parece que essa situação do Covid, né? Essa imposição que nos colocaram, né? De, olha, fique em casa, né? E permaneça junto daquelas pessoas da sua convivência, ela realmente tem trazido alguns conflitos, né? E é importante também a gente colocar o seguinte, é um conselho que eu dou, né? Antes dessas pessoas tomarem alguma decisão, né? Em se divorciarem ou de se separarem, vão procurar ajuda, né? Porque o que que acontece? Todos nós estamos sendo impactados. Então, é natural que tenhamos reações, né? Que estejamos todos mais reativos diante de tudo que está acontecendo, né? Então, realmente, não é o momento de se tomar decisões, mas eu acho que é o momento, sim, que podemos reavaliar, né? E se ainda assim se faz necessário, né? Ai, mas eu realmente quero tomar uma decisão, busque ajuda, realmente, né? Vá buscar conversar, clarear um pouco essa ideia, né? Amadurecer esse sentimento, essa vontade, esse desejo, para realmente tomar uma atitude com maturidade, né? E não uma atitude que depois venha se arrepender mais tarde e depois aí tornar o Covid novamente o vilão, né? Ele vai se tornar vilão aí para muitos durante muito tempo, né? Vai ser um bom argumento, uma boa desculpa. E você tem observado, ou você, fala um pouquinho da sua experiência em relação à infertilidade, porque você tem tratado alguns casais, imagino que agora fica até mais difícil ter relação sexual nesse período, ou ao contrário, porque estão isolados. É, então, o que a Estou gente falando em tem percebido. procriação, né? Sim, 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 sim. Nesse sentido, né? Claro. Eu até ontem acompanhei a live com a doutora Flávia, foi muito interessante. Eu acho que ela fez algumas colocações em relação aos casais terem ou não relações sexuais. Então, acho que ficou bem esclarecido se havia alguma dúvida, né, em relação à contaminação, né? Então, realmente parece que isso foi esclarecido. Então, não há. O que eles sugerem é o adiamento do engravidar por uma série de cuidados. Eu acho que também hoje no seu Insta a gente pôde também ver algum esclarecimento em relação à grande preocupação em engravidar nesse momento, porque pós engravidar você pode ter ali algumas complicações e ir a um hospital, né, na situação atual não é o ideal, não é algo que seja prudente nesse momento. Agora, o que que a gente percebe, né? A frustração, o medo, a insegurança, a ansiedade, os casais que lidam com a infertilidade, é um prato do qual eles já conhecem, né? Porque realmente Uhum. isso acontece muito, né? Então, a frustração para eles acontece eles já chegam na clínica com uma queixa de frustração. Por quê? Porque teve um diagnóstico de infertilidade. Então, eles já são ali convidados a lidar com a frustração deles, né? E aí, o que você é muito importante? É a gente poder entender o que significa a infertilidade para cada um deles e de que maneira que eles estão lidando com aquela infertilidade. E isso também vai fazer diferença da forma como eles se colocam para a vida, né? Como é que eu lido com as frustrações na minha vida, em outros setores da minha vida, né? Então, é importante entender que a infertilidade, ela é uma doença, ela tem tratamento, mas ela não impede de você alcançar o seu desejo. Então, se o teu desejo é ter um filho, você pode ter um filho, mas através de outras vias, né? Então, assim, você tem condições, você consegue ter um filho, você consegue realizar o desejo. Então, isso é importante a gente conseguir trazer para esse casal esse acolhimento, esse conforto de que, olha, o objetivo, o teu desejo, ele pode ser realizado. A diferença só é os caminhos que vocês vão escolher para poder concretizar esse desejo, né? Mas o que a gente já orienta, né, e a gente já precisa, na realidade, trabalhar essa frustração com esses pacientes, exatamente para que eles não entrem na irritabilidade, na intolerância, né, na Então, raiva. então, Diga. agora, quer dizer,
o fato de ser infértil, o casal já deve estar frustrado, né? Boa parte deve estar frustrada. Agora, Sim. nessa fase agora, deve ter piorado, então. Então, nessa fase agora piora. Piora por quê? Porque alguns decidiram elaborar o plano de iniciar um tratamento. Aí recebe a notícia de que não pode, né? Você e diversos outros médicos da área provavelmente estavam já com a agenda lotada, com várias consultas, com vários processos para dar início, e tiveram que interromper. Então, como falar para esse paciente que já teve todo um trabalho para lidar com a frustração dele, e quando ele se vê diante da possibilidade de realização do desejo, ele recebe a notícia que, olha, o Covid está aí, e por causa dele a gente vai ter que suspender aí o seu tratamento, a gente vai ter que fazer uma pausa. Então, como é que a gente pode dizer para esse paciente que está lidando com uma interrupção, né? Primeiro que é muito importante que ele confie no médico qual ele escolheu para fazer o tratamento. Então, se o médico está dizendo para ele, olha, é um momento do qual nós temos que esperar, é confiar, né? Então, tomar cuidado para não querer que aquele desejo seja realizado a qualquer custo, porque esse a qualquer custo pode não ser benéfico. Então, é importante que eu busque, né, realmente compreender junto à equipe, junto à clínica que eu escolhi, junto ao médico, esclarecer, porque com certeza a equipe, o médico, a clínica não há dúvida que eles também estão ansiosos para quê? Para retomar as atividades. Eles também estão ansiosos para poder voltar e realizar o desejo de todos esses pacientes que buscam ter um filho, né? Com certeza estamos todos nós muito ansiosos para poder voltar às nossas atividades. Então, tomar muito cuidado para não ficar cego, né, diante da realização. Eu preciso realizar meu desejo, eu fiz planos para engravidar esse ano, não é possível que esse Covid vai atrapalhar. Então, as pessoas começam a misturar muitas informações, elas começam a buscar muitas informações em diversas fontes, isso não é Uhum. saudável, né? É importante que esses pacientes busquem as informações junto à clínica que ela está, junto à clínica que ela escolheu, junto ao seu médico, junto aos profissionais que estão ali e que com certeza é que vão poder trazer uma clareza para você. Claro, ninguém hoje tem aí uma definição de, digamos, as prorrogações elas vão acontecendo da quarentena, né? E a gente vai, mas a gente já percebe evoluções, atualizações, né? A gente vem estudando, acompanhando para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, assim, a gente percebe que realmente a psicologia é super importante no tratamento dos pacientes inférteis, justamente pelo fato de dar o acolhimento, ajudar a pessoa a pensar no que é importante da vida. Eu acho extremamente importante, mas a gente nota uma certa resistência das pacientes quando a gente fala, acho bom você procurar um psicólogo para justamente te fazer esse acolhimento, né? É verdade. De maneira geral, as pacientes acho que pensam, eu não sou louca, né? O que eu preciso disso, né? Então, a gente Verdade. sente uma É certa verdade. resistência, né? E Aham. que às vezes pode até atrapalhar, porque realmente eu acho extremamente importante esse acolhimento, essa ajuda profissional que vai ajudar você a passar dessa fase. Dentro disso, como agora a gente está na época do Covid aí que tem o isolamento, né? Eu não sei se na psicologia deve ser até mais fácil ter as consultas online, né? Nesse aspecto, aumentou mais, deve ter aumentado muito mais o seu movimento online ou não? Ou não pode? Sim. Como que é isso? Não, por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais do que antes. É assim, não que eu considere, nossa, que bom, né? O Covid para mim não é vilão, não. O Covid para mim ele é amigão, ele trouxe um monte de pacientes. Não é bem assim, né? Na verdade, quando a gente percebe uma demanda maior, e até mesmo nós temos, né, pelo nosso conselho, nós temos autorização para o atendimento online, né? Então, o atendimento online ele já não era novidade para os atendimentos de psicologia, já aconteciam, né? E agora, então, intensificaram, né? Então, pessoas que nem sabiam que existia essa possibilidade, elas hoje já está mais, digamos, mais divulgado. Então, realmente, inclusive, a gente já até vem propaganda de televisão falando sobre os atendimentos online, né? Eu atendia pessoas que não moram no Brasil, na
verdade, né? Porque muitas pessoas acabaram voltando para cá com medo do que estava acontecendo lá fora. Uhum. Então, eu fazia já atendimentos fora, através, porque era uma ferramenta, era uma alternativa a fazer esse atendimento online. E, sem dúvida alguma, que aumentou a demanda por esses atendimentos, né? Eu também tenho feito parte de um grupo onde a gente oferece atendimentos para profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid. Então, a gente também estou inserida em grupos como esse, né? Além disso, também estou com os atendimentos, eu consegui trazer quase todos os meus pacientes para os atendimentos online, né? Uhum. Existe resistência de algumas pessoas? Existe. E o que a gente faz, né? Eu, pelo menos, tenho proposto experienciar, né? Então, eu faço assim, quer experienciar um pouquinho? A gente Uhum. não considera nem como sessão, a gente só para você sentir como é, e tem dado super certo, porque a pessoa fala, nossa, não é tão complicado assim, né? O que às É verdade. vezes o que às vezes atrapalha na realidade é os horários, porque as pessoas tentam, olha, mas eu só tenho privacidade tal hora. Ah, eu só consigo usar a internet onde vai ter uma boa conexão tal hora, porque na casa outras pessoas estão usando, né? E é muito interessante nesses atendimentos online que a gente acaba entrando na casa do paciente, né? É muito interessante. Então você acaba conhecendo o parceiro da paciente ou a parceira da paciente, né? Coisas que não acontece isso no presencial, né? No presencial a Uhum. gente recebe as informações, mas a gente não vê, né? E o Uhum. atendimento online acontece isso, né? A resistência da qual você falou, né? Ah, eu não sou louco, né? Para que psicologia, né? Porque, infelizmente, né, acho que vem melhorando a cada ano, a psicologia ela passa a ser entendida como realmente uma alternativa para te ajudar a reorganizar suas emoções, né? A lidar. A gente tem a saúde física, mas a gente também tem a saúde mental, né? Então, nós somos seres que somos considerados seres biopsico, né? Sociais, espirituais, e ontem mesmo a doutora Flávia mencionou, né, da parte da Uhum. sexualidade, que eu também achei muito interessante. Então, olha só, né, como que o que a gente pensa faz muita diferença no nosso comportamento. A forma como a Uhum. gente pensa vai trazer uma reação física, sim, para o nosso comportamento, né? A gente pode trazer o exemplo do excesso de cortisol, quando eu fico, por exemplo, só naquela frequência do estresse, quando eu fico só naquela frequência da frustração. Então, eu fico ruminando aquela ideia, nossa, eu não consegui, eu não consigo, eu não posso, ai, adiou meu plano, como assim? Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, se eu ficar nessa ideia diária de que, nossa, isso é terrível, né? Nossa, eu não vou conseguir, eu vou estar liberando um hormônio que vai me trazer um desequilíbrio físico e emocional. Que benefícios que eu vou ter com ele? Nenhum, né? Não vou ter benefício. Então, o que eu tenho que buscar fazer? Buscar alternativas onde eu vou liberar aqueles hormônios conhecidos dos hormônios do prazer, né? Que é a ocitocina, que é a dopamina, que é a endorfina. Então, a gente pode, na verdade, por exemplo, como até você mencionou referente ao ter relação sexual, que libera os hormônios do prazer. Então, posso adiar, né? Posso fazer? Pode, né? Se isso é uma alternativa, aproveite, Uhum. né? Tenha criatividade, né? A gente pode até sugerir para os pacientes e eu tenho sugerido, você pode criar alternativas, né? Ah, mas tá um Uhum. tédio ficar em casa, né? Como é que eu faço? Usa a imaginação, né? Aproveita o momento, culpe o Covid e, sei lá, extravasa, faça alguma coisa que sempre desejou fazer, mas nunca fez, nunca, né? Então, buscar realmente alternativas que traga prazer, né? Ah, mas o mundo tá desse jeito, eu posso sentir isso? Nossa, mas não é errado? Não, peraí, ninguém está pedindo para você, não é para ninguém viver num sofrimento. Estão pedindo para a gente ser preventivo, estão pedindo para a gente ter cuidado. Não é que não somos solidários ao que está acontecendo. A nossa atitude diante do que está acontecendo deve ser solidária, né? Mas não que a gente tenha que entrar no sofrimento e viver baseada no sofrimento. Pelo contrário, a gente tem que Uhum. trazer alternativas, né? Certo. Então, nossa live dura 30 minutos, né? Aí
Eu queria que você falasse suas considerações, o que você gostaria de falar como recado final, mas Nossa, é depois eu rapidinho. queria, não, depois eu queria que encerrar, mas a gente vai continuar, né? Tá, Eu entendi. queria que as pessoas que quiser fazer pergunta, então faz pergunta que a gente vai responder. A gente não, você que vai responder. Se for de Tá, produção tá, humana, eu posso responder. Mas tá de repente bom, alguém queira sair da sala, tá de repente tem bom. algum compromisso, como a gente falou assim, essa live é para durar meia hora, a gente fez todos os dias, né? Tá, Quem quiser divulgar, pode divulgar. Amanhã a gente vai falar sobre irregularidade menstrual, que pelo tá, professor José Maria, que é uma referência em ginecologia endócrina. tá. Depois, na sexta-feira, vamos ter um convidado internacional dos Estados Unidos que vai falar sobre diagnóstico pré-natal. Então, tem essas palestras programadas. Para a semana que vem, tem todas as palestras também estão programadas também para a semana que vem, às 19 horas. Mas termina às 19h30. Como eu falei, sim. Agora, quem quiser fazer pergunta, por favor, faça as perguntas que a gente vai Ah, procurar responder. Certo? perfeito, com certeza. E se tiver alguma dúvida, também pode entrar no meu Instagram, @FátimaBraz, _psicóloga, que também eu estaria à disposição para responder as perguntas, caso não dê tempo da gente poder responder as perguntas aqui. É, eu acabei não falando uma coisa importante, eu acho que eu vou pegar esse gancho para falar o meu recado, né? Existe muita resistência realmente ao trabalho, a fazer a psicoterapia, né? Ou fazer um aconselhamento psicológico, né? Então, na área, vamos falar na área da reprodução, o que a gente pode oferecer, né? E também nesse momento, eu acho que é um momento muito é, novo, né? Tudo muito novo que a gente está vivenciando e a gente pode buscar sim um auxílio que não é uma psicoterapia, mas a gente vai buscar o quê? Um acolhimento. Então, na reprodução, a gente oferece, né, para aquele casal que está passando pelo processo, uma escuta, um acolhimento, um espaço de escutativa, né? Então a gente vai trazer o que para ele? Um momento, ele vai ter ali, pode ser uma sessão, pode ser algumas sessões, onde ele vai ter aquele espaço para poder organizar o que ele está sentindo, porque não dá tempo, muitas vezes, nas etapas do processo, ele trazer aquele sentimento para o médico, para a embriologista, para a enfermeira, para a recepcionista, não dá, não se fala, né? Não se dá o tempo para isso, né? E nem precisa, porque na realidade a psicologia está aí exatamente para isso, né? Eu sou especialista em psicologia da saúde, então a gente vê hoje um trabalho que traz a importância da gente estar presente numa equipe multidisciplinar, onde a gente realmente vai atuar auxiliando os pacientes, e auxiliando a equipe. E é tão importante, né? Porque a gente vai trazendo exatamente o acolhimento para todos os sentimentos que surgem, porque não surgem só nos pacientes, surgem também na equipe, né? Então a gente pode sim auxiliar. Então, não deve pensar que ninguém pelo contrário, eu acho que todas as pessoas que buscarem auxílio psicológico, elas estão sendo, na realidade, cuidando, elas estão fazendo um autocuidado, elas estão cuidando do autoconhecimento delas, elas estão cuidando da saúde mental dela. Então não tem nada a ver com loucura, né? Pelo contrário, tem a ver com responsabilidade, né? Por si, que é super importante. E o recado que eu dou, eu até anotei uma frase que eu gosto muito, que foi escrita foi colocada, na verdade, é uma frase de Nietzsche, mas ela foi colocada pelo Viktor Frankl, né? Que ele, na verdade, criou uma abordagem da qual eu pratico alguns conceitos na clínica, que é quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como, né? Então, o que acontece? Você pode encontrar um sentido para cada situação que a sua vida oferece, né? Para cada situação que a sua vida está se apresentando, né? Então, a gente pode sim encontrar oportunidades, a gente pode encontrar, na verdade, um sentido para cada situação que a gente está vivendo. Então, eu acho que o Covid, como a gente começou falando, um vilão, ele pode ser um vilão, sim, mas eu acho que ele pode também despertar tantas coisas boas e que a gente pode estar, sim, atento a isso e é um convite, né, a olhar para nós. Então, se você está com dificuldade de lidar com todos os sentimentos, né, que hoje essa situação de isolamento social, de bloqueio, né, de parada, na verdade, de paralisação de realização dos nossos desejos e até mesmo das nossas atividades e planos, se está muito difícil, você não precisa sofrer sozinho, você pode procurar ajuda, né? Principalmente a ajuda de um psicólogo. Agora o que acontece bastante justamente é você ter um momento de reflexão, né? De exatamente dos dois que você falou
e também de interação entre a família, um momento de você fazer um balanço da vida. Por isso que Perfeito, doutor Jorge. acho Perfeito. que Eu é acho isso aí. super importante, porque isso tem muito a ver com os valores. Então, o que que tem de valor para você? Qual é o teu valor? Que sentido tem para você? Então, Qual o por exemplo, propósito, né? exatamente. Qual é o meu propósito de vida? Então, para mim, Fátima, agora estou falando como Fátima, não só como psicóloga, mas eu valorizo demais quando eu tenho a oportunidade de estar fazendo uma refeição junto da minha família. Então, para mim, pode parecer uma coisa trivial, isso acontece no todo dia, mas é tão gostoso quando a gente tem essa oportunidade, e com essa situação do Covid, essa oportunidade ela aumentou muito, né? Da gente poder estar fazendo as refeições juntos. Porque com a vida que a gente leva, principalmente morando aqui em São Paulo, cada um com horários diferentes, infelizmente o trânsito muitas vezes nos impede de chegar naquele horário que está todo mundo já em casa, né? Por conta do trabalho, por conta de algum outro compromisso. E com essa situação, estamos fazendo o quê? Podendo estar realmente vivenciando o que tem de valor e precioso para nós. É, exatamente. No meu caso, ainda que tem os filhinhos pequenos, né? Tem, né? Pequenos, né? 13 anos e Ele 10 anos, né? já está É adolescente já. interessante. É interessante que dá para a gente conviver. Nunca estudei tanto na minha vida. O fundamental. Estudei Olha que, para dedéu com meus filhos. olha que Então, interessante, né? é Olha que interessante, né? momento precioso. Eu nunca vai esquecer disso, porque eu passei horas e horas estudando com Exatamente. ele. Então é Exatamente. E olha interessante. que interessante. Será que o Covid é tão vilão assim? Então, isso que eu estava pensando agora, como você estava falando, né? Aham, Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, né? Como tudo na vida tem dois lados, né? Em exato. relação a esse isolamento, eu acho que vai aparecer muita coisa boa, que justamente o relacionamento vai exacerbar as coisas boas e coisas ruins. Mas tem coisas boas e coisas ruins. Então, acho que não é de todo perdido, muito pelo contrário. Acho que vai ajudar muita gente até ressurgir mais forte até do que quando começou. Então, acho que Com é bem, certeza, bem por com aí. certeza. A ideia é essa. E para aquelas pessoas que não estão conseguindo olhar por esse viés, né? Porque eu falo, algumas pessoas têm dificuldade mesmo, né? Como é que eu posso ser positivo? Como é que eu posso olhar para uma situação e ainda ver uma oportunidade, né? Então, busque ajuda, né? Você e não se sinta mal. Ah, então eu tenho problema, não vou nem falar sobre isso. Eu tenho até vergonha de dizer que eu não consigo. Não, pelo contrário, né? A gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar, né, para ajudar você a encontrar o seu sentido de vida, a encontrar um propósito, né, a encontrar realmente um valor de sentido nessa situação caótica, né? Então a gente pode sim ajudar. E a psicologia ela vem para ela vem exatamente para isso. Ela pode ajudar você a enxergar, sim, oportunidades, chances, né? Não preciso ficar olhando só para um viés negativo, né? Até porque foi como eu até mencionei, a gente com viés negativo você traz tantas coisas ruins para o teu organismo, né? Você acaba trazendo consequências muito ruins. Então, que escolha que eu vou ter? Eu escolho sair da quarentena fortalecido ou eu prefiro ou escolho sair da quarentena doente? Uhum. Essa palavra propósito, né? As pessoas usam, mas ela é uma palavra difícil de entender muito bem, né? Acho que muita gente não sabe muito bem o que é propósito, né? Qual que é o propósito É. da vida? Tem até propósito da empresa. Um tempo atrás fui numa palestra, a pessoa estava falando assim, propósito da empresa. Eu falei, cara, não tem É. uma propósito da empresa, mas tem. Toda empresa que se destaca, ela tem um Aham, propósito. E o propósito sim. é uma coisa que é difícil de você encontrar, principalmente no meio de negócio, né? Qual que é o propósito da sua clínica? Qual que é o propósito lá, de grandes empresas, né? E tem que ter esse propósito. Assim é o propósito Sim. da vida também, não é verdade? Exatamente, exatamente, com certeza. E é importante que mesmo nesse período, né, onde a gente pode falar, nossa, mas o meu propósito na vida é ter um filho, né? Esse é meu grande, eu preciso, eu quero realizar isso. Tudo bem, ninguém está dizendo que você não vai realizar. Apenas está dizendo para você que está pausado e que daqui a pouco você vai poder retomar, né? E aí a gente pode traçar alguns mini propósitos. Eu posso traçar algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu posso olhar para dentro da minha casa e olhar para um determinado lugar, um armário ou algum móvel, e falar, nossa, eu sempre desejei arrumar esse, mas nunca tive tempo, também nunca tive muita disposição.
agora é a hora, né? E aí você cria esse propósito de arrumar, de organizar, de fazer algo por você, e aí você vai colher depois um benefício, vai falar, nossa, que bom, que alívio, que gostoso que eu consegui atingir esse propósito. Então a gente também pode criar alguns propósitos dos quais a gente tangíveis, né? Não nada, mas você pode também. Agora, sem dúvida alguma, que nós termos propósito, isso faz com que a nossa vida tenha um sentido, né? Então é muito importante. E às vezes o que muitas pessoas se queixam de um vazio existencial. Então, por quê? Não sei, eu não sei nem para que viver, né? Por que viver? Gente, é possível você descobrir o seu propósito, é possível você descobrir o que faz sentido para a tua vida. Se está muito difícil, busca ajuda. Com certeza você pode ser auxiliado por alguém que vai te ajudar a enxergar o sentido da sua vida, vai ajudar você a encontrar o propósito, né? Que com certeza faz diferença na nossa vida. É, com certeza, como está falando, esse conceito de propósito é um conceito poderoso, porque quando você entende o propósito da sua vida, você toca a vida de outra forma. Não é simplesmente ganhar Exatamente. dinheiro, não é simplesmente coisas pequenas, você tem que ter uma coisa muito maior, esse propósito. Qual que é o seu propósito? Se você tiver isso, a sua vida fica muito mais bela, você tem muito mais vontade de fazer, você acorda com vontade de fazer, você tem mais garra se você descobrir o seu propósito. Então, com certeza é muito importante Exatamente. pensar nisso. Não sou Com psicólogo, mas certeza. entendo um pouquinho disso. Mas com certeza, não tem a menor dúvida. A própria experiência de vida, né? Ela vai trazendo essas clarezas. Talvez há um tempo atrás, talvez você não conseguisse nomear, talvez, mas hoje você já tem muita clareza do que é o seu propósito, né? Até mesmo da empresa, quando você mesmo disse. Eu estava numa palestra, falou em propósito da empresa, aquilo me causou um estranhamento. Mas olha como hoje já está muito claro para você o propósito da sua empresa, né? E assim, com certeza, ela fica a gente muda realmente quando o nosso propósito fica claro. A forma de a gente lidar com a vida muda, a maneira como a gente se posiciona diante da vida, né? E a gente descobre um para que viver. Então, isso faz muita diferença, sim, é muito importante. E se para algumas pessoas isso parece que a gente está falando aqui uma outra língua, né? Então essas pessoas podem e devem procurar ajuda, porque Eu realmente acho, é eu, eu muito acho que muita gente importante. não entende muito bem isso, não estou querendo menosprezar as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas é que é Sim, um sim, conceito, sim. como eu falei, importante, né? Importante para a vida, essa questão de propósito, né? E dava para falar horas sobre isso aí com quem entende, logicamente. E É, é. aplicando isso nos negócios, né? Que na verdade hoje eu tenho 3 clínicas de reprodução humana e não é muito fácil eu como médico, né? Na verdade, arranjei bons sócios, né? Que acaba tocando as duas outras, fico mais de uma delas. Sim. E você naquele dia, você motivar os seus colaboradores e parceiros também, se você não tiver esses conceitos, fica difícil. Ter esse conceito de propósito, de cultura. Então, tem coisas importantes para você chegar e motivar a sua equipe a continuar trabalhando e produzindo, de tal forma que eles ficam felizes, que eles não ficam lá para chegar no final do mês para receber o salário deles. Eles acabam se interessando em fazer porque ele acorda achando que ele vai colaborar e de fato colabora com alguma coisa que ele acredita. Então isso, novamente Exatamente. aquela noção de propósito, que isso que a psicologia ajuda bastante até os empresários nesse aspecto, que fica só com a parte técnica, né, de administrativo, mas tem que saber esse lado psicológico. Eu sou fã da psicologia, eu acho muito importante. Eu acho que as Que pessoas deveriam bom, valorizar muito que mais bom, que e bom. eu realmente, ainda mais com uma boa profissional como você é, Muito né? obrigada, doutor Josi. E, Muito obrigada. então, as Muito pessoas obrigada não mesmo. mandaram pergunta, mandaram no começo, né? E quem quiser É, mandar mais pergunta, tenho certeza que a Fátima poderá responder. E dentro da minha sim, área, eu fico feliz de poder ajudar também. Quais são sem suas dúvida alguma. considerações finais? Diga para mim, É, o que você gostaria de falar? olha, a gente falou tanto em propósito agora, né? Eu achei que foi tão bonito. Eu acho que a gente pode trazer essa clareza, né? É um momento muito importante que a gente está vivendo no mundo, na nossa história, né? Eu acho que se a gente for olhar para a história da humanidade, quantas situações semelhantes a essa já se passou e
foram superadas. Então, a gente pode acreditar que sim, isso vai passar, né? E é importante que a gente escolha, na realidade, como que a gente quer sair disso, né? E foi exatamente o que a gente estava falando. Que propósito? Qual é o propósito que eu vou ter aí após quarentena, né? O que eu vou fazer, né, depois que isso... Vou ficar num vazio, vou sentir falta da quarentena, vou sentir, opa, vai ficar um vazio existencial, nossa, tô sentindo falta. E agora, acabou o Covid, acabou a quarentena, e aí, o que eu faço? Né, peraí, eu tava começando a entrar numa zona de conforto. Opa, peraí, então vamos lá. Você estava lá reclamando a tua quarentena inteira que não estava bom, que você queria retomar teu trabalho, né? E aí, então, assim, vamos aproveitar, né, o que nós temos hoje de oportunidade, né? Então, aí até tem uma dica que eu dou, uma das dicas que eu dou para os meus pacientes é uma técnica de relaxamento, né? Quando você se sentir muito apreensivo mesmo, né? Quando tá, nossa, tô muito angustiante, né? Presta atenção na sua respiração, né? Claro, tem diversas técnicas, tem diversas outras dicas que em outro momento a gente pode falar, né? Mas eu costumo usar um conceito do mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, e eu acho que ela entra muito bem nesse momento que a gente está vivendo, que nós não temos muitas informações, né? Então, peraí, o que eu tenho para hoje? Hoje é isso, vamos lidar com isso, né? Mas vamos tentar lidar com isso da melhor forma que a gente pode. Vamos dar o nosso melhor agora, nesse momento. E aí sim, isso é que vai fazendo a diferença e vai nos fortalecendo para quando acabar, porque isso vai acabar. A nossa rotina, aquele nosso dia a dia, eu acredito que com alguns diferenciais. E aí sim é o convite que essa situação nos faz para refletirmos e ressignificar muitas coisas. Para algumas pessoas não vai significar absolutamente nada. Para as outras, né, eu posso lhe dizer que pessoalmente tenho algumas mudanças já, tanto internas quanto externas, que eu quero realmente continuar praticando pós-quarentena. E aí, para mim, está sendo de muito valor, porque tá indo muito de encontro com os meus valores. E esse recado que eu dou para quem está nos assistindo, né? Identifique os seus valores, né? Reconheça, valorize os seus valores e cuide deles com muito carinho, né? Se está difícil lidar com a frustração, se está difícil de lidar com a pausa nos planos de engravidar, Deu uma pausa na internet. É, é porque a Tânia entrou, deu uma pausa. ah, tá. Eu acho muito importante que, para que a gente saia realmente fortalecido, a gente saiba quem nós somos, né? É muito importante. Você consegue lidar com uma situação, com uma adversidade, quando você se conhece, né? Conhece os seus limites, né? E aí você conhece, você pode, através de uma situação adversa, também encontrar um sentido. Então, o convite que eu faço é para realmente para as pessoas, se está muito difícil de lidar, né, com a impossibilidade de dar continuidade a um projeto, por exemplo, de engravidar, de ter um filho, de viajar, ou de retomar as aulas, ou de voltar para o consultório, se está muito difícil de lidar com o que está acontecendo, busque ajuda, né? Ninguém precisa sofrer sozinho diante de algo que é muito impactante mesmo, né? Então, o recado que eu dou é cuide muito bem da sua saúde mental para que você possa sair fortalecido aí dessa quarentena. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes. Qual que vai ser a mensagem dessa live? Eu acho que é mais por aí mesmo, ó. Isso vai passar, com certeza vai passar, né? Como você falou, já existiram outras crises dessas, vai passar. E sempre foi falado que durante a crise é que tem as oportunidades. Na verdade, vão aparecer muitas oportunidades de vários aspectos, não somente pessoal, como de negócio. Então, não é para se desesperar, é para se acalmar e acreditar que vai passar e que você vai sair mais forte ainda. Com Esse que certeza. eu acho que é o principal recado. E se precisar da ajuda de alguém capacitado, tá a Fátima aí, que poderá te Então, ajudar a passar por esse momento. estamos à Bom? disposição.
Tá ótimo, doutor Jorge, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Se tiverem dúvidas que queiram tirar, podem entrar em contato pelo Insta mesmo, tem a parte de mensagens privadas, né? Então é o Uhum, uhum, Fátima Braz, psicologia, psicóloga, e uhum. também a clínica, né? Podem também, através da clínica, da Gera, entrar em contato comigo também. Tá bom. Muito Tá obrigado. Foi bom? boa noite para vocês que tiveram a paciente ficar até agora, mas aqui o papo é super interessante, mas tem que encerrar, que já passou mais do que, mais quanto, quase o dobro do tempo É, regulamentar. sério, eu por Obrigado a aqui não todos. vejo. Eu por aqui não vejo. Eu não tenho, eu até achei, eu fiquei, lembra, eu até falei, até, Tchau, tchau, tchau. obrigada, tchau, tchau.